Somos todos precursores de uma luta. Bem, senhores, neste vídeo faremos um comentário destas 5 questões. O ideal é que você faça uma parada no carrego de seu vídeo e tente executá-las. Vejamos aqui a nossa primeira questão sobre as equações de segundo grau com uma variável, executando um problema por intermédio da soma e produto das raízes. A nossa primeira questão vem o seguinte: determine um número natural que seu quadrado diminuído do seu triplo é igual a 28. Bem, senhores, para iniciarmos aqui a nossa solução, vamos chamar o seguinte, que nada mais, nada menos, a método do problema trata-se de determinar um número natural que vamos denominá-lo de x, que é justamente a meta do problema. Agora, o que é que está a acontecer? O enredo do problema cita que trata-se de um número natural que seu quadrado diminuído de seu triplo é igual a 28. Então, vamos tentar traduzir esta linguagem para a nossa linguagem das equações de segundo grau. Ou seja, denominado esse número de x, ficamos com um número natural que seu quadrado, quer dizer, x ao quadrado, diminuído de seu triplo, ou seja, 3x é igual a 28. Bem, senhores, aqui temos então a tradução, vamos dizer assim, da linguagem do nosso português para a linguagem da nossa álgebra, em outras palavras, para a linguagem de uma equação de segundo grau, que para organizá-la, vamos trazer esse 28 para o primeiro membro da equação, e se ele está positivo, ele deve vir negativo, ou seja, ficamos a depender de x ao quadrado, menos o 3x, menos o 28 igual a 0. Bem, senhores, aqui temos a nossa equação de segundo grau, na sua maneira mais, digamos, trabalhada. Então, nós temos condições de determinar o ABC da equação, em outras palavras, os seus coeficientes. O A, no caso, é o coeficiente da variável de segundo grau, que no nosso caso é 1. O B é o coeficiente da de primeiro grau, que no caso é o menos 3. E o C é o termo independente, que é o menos 28. Bem, senhores, vamos usar o processo da soma e o produto das raízes. A soma das raízes sempre vai ser dada por menos b sobre o a. Nesse nosso caso, ficamos a depender de menos o menos 3 dividido pelo a, que é o 1. Ou seja, menos 3 passa a ser 3 e 3 dividido por 1, 3. Podemos, então, trabalhar ou citar que a soma das raízes dessa equação é 3. O produto, senhores, é mais ou menos o mesmo. Ou seja, o produto trabalhamos com a sigla P, que é sempre o C sobre A. E no nosso problema, ficamos a depender do menos 28 dividido pelo A, que é 1. Ou seja, o produto é menos 28. O método, para se tornar breve, o método da soma-produto, você trabalha simplesmente com o S, é o B com sinal trocado, e o produto, que é o caso P, é o próprio valor do C. Ou seja, vamos agora pensar em dois números que a soma é o 3 e o produto é o menos 28. Você fazendo aí digamos, um pequeno cálculo, principalmente em caso 28, pode até encará-lo positivo, ou em outras palavras, você, conhecendo um pouquinho da tabuada, você vai encontrar que esses dois números são de sinais trocados, né? Porque o motivo, o produto de dois números sendo negativo, um deles é positivo e o outro negativo. E o maior valor absoluto dentre os dois é positivo, motivo a soma é positivo. Bem, senhores, pensando aí um pouquinho, nós vamos encontrar que esses números é o menos 4 e o 7. Vamos conferir. Soma menos 4 mais o 7 é 3. Produto
Menos 4 vezes 7 é o menos 28. Então, senhores, os dois números procurados são esses dois. Mas o nosso problema exige que o número seja um número natural. E dentre esses dois, o único natural é o 7. Nosso problema, então, resposta 7. Bem, gente, aí então um problema simples, operado na dependência da resolução de uma equação de segundo grau com uma variável. Senhores, pode-se dizer um reforço do primeiro. Novamente, trata-se de um problema de equação de segundo grau com uma variável e vamos tentar resolvê-lo usando o processo da soma e produto, que é um método bem prático e rápido que você pode operar, desde que o A, coeficiente da variável de segundo grau, seja 1. Bom, o problema vem o seguinte: qual é o número cujo quadrado mais seu triplo é igual a 40? Bom, novamente vamos aqui denominar o nosso número procurado de x. Ele cita simplesmente qual é o número, vamos denominá-lo de x. Bom, a linguagem do problema: número cujo quadrado mais seu triplo é igual a 40. Ora, estamos a denominar o número de x. Quer dizer, x ao quadrado mais seu triplo, quer dizer, mais 3x é igual a 40, é, digamos, a nossa linguagem algébrica. Quadrado de x, que é x ao quadrado, mais o seu triplo, mais triplo de x é 3x, e esta soma é igual a 40. Bom, temos aqui mais uma vez a equação de segundo grau. Vamos organizá-la, ou seja, vamos trazer o 40 primeiro membro. Se ele está no segundo membro positivo, ele passa a ser negativo. Ou seja, vamos trabalhar a equação x² mais 3x menos 40 igual a 0. Vamos discriminar mais uma vez, ou determinar mais uma vez, aqui o ABC da equação, em outras palavras, os seus coeficientes. O coeficiente da variável x segundo grau é 1, que é o A. O nosso B, no caso, o coeficiente da variável de primeiro grau, que é o x, é o 3, e o termo independente, menos 40. Bem, senhores, vamos ter então que encontrar, usando aqui o processo soma-produto, dois números que a soma é o B, com sinal trocado, que o A é 1, e o produto é o próprio C. Mas usando aqui mais uma vez o processo da fórmula para a gente ficar gravando, a soma é sempre o menos B sobre o A, repetimos, o A é 3, passamos a trabalhar com menos 3 dividido por A, que é 1, que é o menos 3. E o produto, senhores, é o nosso P, é o C sobre A. O nosso C é menos 40. Menos 40 dividido por 1 é o menos 40. Bom, aí mais uma vez, vamos a dois números que a soma é o menos 3 e o produto é menos 40. Alertamos mais uma vez, se o produto é negativo, as duas raízes possuem sinais opostos, ou seja, um é positivo e outro negativo. E como a menor e como a soma está negativo, o maior valor absoluto deve ser negativo. Pensando aí um pouquinho, você vai encontrar que os números é o 5 e o menos 8. Vamos conferir. Soma deve fechar o C menos 3. 5 com menos 8, realmente é o menos 3. E o produto, 5 vezes o menos 8, é o menos 40. O nosso problema, ele pede simplesmente o número, né? Então, senhores, a resposta para o nosso caso, x é 5, então x é o menos 8. Bem, aí então um reforço do problema anterior. Repetimos, problema resolvido por intermédio de uma equação de segundo grau com uma variável, usando o processo da soma-produto. Bem, gente, vamos aqui ao terceiro. Nesse terceiro problema, que também trata-se de um problema envolvendo a equação de segundo grau, vamos resolvê-lo para dar uma lembradinha aqui, pelo método Bhaskara. E ele vem assim: a diferença entre o dobro do quadrado de um número positivo, a exigência aí tem que ser um número positivo, e o triplo desse número é 77. Calcule o número. Bom, para a nossa solução, vamos denominar esse número positivo de x.
Bom, gente, a linguagem do problema. A diferença entre o dobro do quadrado, quer dizer, 2 vezes x ao quadrado, menos o triplo desse número, 3x, é 77. Então, a nossa linguagem, na condição algébrica, é 2x ao quadrado, repetimos o dobro do x, que é o número procurado, menos a diferença de triplo de x. Isso vale, quer dizer, o 3x, isso é igual ao vale 77. Bom, gente, aqui uma equação de segundo grau. Vamos colocá-la em ordem, em outras palavras, vamos organizá-la, trazendo 77 ao primeiro membro, ele vem negativo. Vamos trabalhar, então, a equação, 2x² menos 3x menos 77 igual a 0. Senhores, o nosso ABC, o A aqui é 2, o B é menos 3 e o C é o menos 77. Lembramos que quando o A for diferente de 1, em geral, usamos o método de Bhaskara. Ou seja, precisamos lembrar que o delta é B ao quadrado menos 4AC. Usando este delta, que é B ao quadrado menos 4AC, em relação ao nosso ABC, ficamos a depender de 3 ao quadrado, desculpa, que é menos 3, né? Menos 4 vezes A, que é o 2, vezes C, que é o menos 77. Senhores, chegamos então ao 9, que é o menos 3, repetimos, ao quadrado, e menos 4 vezes 8 menos 77 é adicionado a 9, chegamos ao delta valendo 625. Senhores, precisamos para a Bhaskara, extração da raiz quadrada de 625, e vamos trabalhar aqui, no caso, essa extração é o 25. Bom, agora sim, vamos ao cálculo das raízes, usando o velho Bhaskara, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta sobre o 2a. Senhores, ficamos com, quem é b? Menos 3, então menos por menos já vamos trazer o positivo, mais ou menos a extração da raiz quadrada do delta, que repetimos é a raiz quadrada de 625, que é 25. Denominador, 2 vezes o a, 2 vezes o 2, 4. Bom, vamos então agora determinar as duas raízes. Uma na dependência da soma, ou seja, 3 mais 25, e outra na dependência de diferença. Ou seja, chamando aqui a primeira de x1, dependência do 3 mais 25 dá 28, e 28 dividido por 4 é o 7. Denominando a seguinte, ou a segunda raiz de x2, ficamos com 3 menos 25, que é o menos 22 dividido por 4. Não dá inteiro, mas dá para ser simplificada essa fração por 2, ficamos a depender de menos 11 meios. Bom, gente, os dois valores encontrados para o nosso problema são esses dois. Mas devido à condição citada no problema, ele está interessado que seja um número positivo. E o único número positivo que encontramos é o 7. Então, podemos citar que em relação às duas raízes, que é 7 menos 11 meios, aqui satisfaz a resposta, é o x valendo 7. Bem, senhores, então aí a resolução de um probleminha de equação de segundo grau, usando o método de Bhaskara. Senhores, vamos ao quarto problema. Novamente, equação de segundo grau com uma variável, e vamos tentar resolver esse problema, mais uma vez, pelo processo do soma-produto. E vem assim: determine dois números ímpares consecutivos, cujo produto seja 143. Senhores, números ímpares consecutivos, há sempre entre eles uma razão, ou seja, sempre entre eles há um valor 2, né, de diferença 2. 3, 5, 7, 9, etc. Bom, então vamos denominar esses dois números ímpares consecutivos, um de x e o outro de x mais 2, que é justamente o pedido do problema. Ok? Repetimos, sempre entre ímpares e bem como entre pares, existe uma razão de diferença, eles sendo consecutivos, essa razão de diferença é sempre o 2. Se denominamos aqui um de x, que não sabemos ainda qual vai ser esse primeiro ímpar,
o próximo ímpar, ou seja, o consecutivo ao x, é o x mais 2. Bom, vamos à linguagem do problema. Trata-se de dois números ímpares consecutivos e o seu produto é 143. Então, o produto entre o x e o x mais 2, repetimos que são os ímpares consecutivos, é 143. Bem, senhores, vamos aqui ter que distribuir esse x, esse extra, parênteses, em relação a esses dois termos do parênteses, e trazer o 143 a primeiro membro. Ele vem negativo. Então, olha só, x vezes o x dá x quadrado, e x vezes 2 dá o 2x. A vinda do 143 ao primeiro membro, para a gente organizar logo a nossa equação a ser estudada, ficamos assim, ou seja, x quadrado mais 2x menos 143 igual a 0. O ABC dessa equação, A é 1, B é 2 e o C é menos 143. Senhores, a resolução da raiz, vamos usar a soma, processo soma-produto, que aí, mais uma vez, a soma é o B com sinal trocado. O processo rápido é esse, você usa sempre a soma, o B com sinal trocado. Se o B é 2, você desce menos 2. Né? Não há nem necessidade de você fazer essa passagem aqui. E o produto é o nosso P, é sempre quem? É sempre o termo independente. No caso, o valor do C é o menos 143. Em geral, você usa esse processo soma-produto. Se o A, coeficiente comando, ou então coeficiente da variável de segundo grau, for 1. Se não for 1, em geral, usamos o método de Bhaskara. No caso, vamos ter que pensar em dois números que a soma é menos 2 e o produto entre eles é o menos 143. Você fazendo, tendo aí um pouquinho do conhecimento de tabuada, você vai encontrar que esses dois números devem ser, um deles é o menos 13, por quê? Porque se o produto é negativo, sempre uma raiz é negativa. E o x2 é 11. Então, os dois números possuem sinais distintos. E o maior deles, maior valor absoluto entre eles, e caso 13 e o 11, é o negativo. Processo para, é bom verificar, né? Vamos aqui, então, somar. Menos 13 mais 11, realmente é o menos 2. E o produto, menos 13 vezes 11, é o menos 143. Senhores, então, os dois números procurados são esses. Então, os dois números ímpares consecutivos, podemos dizer que vem ser quem? É o menos 13. Se o x for menos 13, o próximo é menos 13 mais 2. Menos 13 mais 2 é o menos 11. E se o x você encará-lo como 11, se o x for 11, o próximo consecutivo ímpar é o 11 mais 2. E o 11 mais 2 é o 13. Então, senhores, temos aqui as respostas menos 11 e menos 13 e menos 11. E a outra virá a ser o 11 e o 13. Bem, senhores, então aí mais um probleminha resolvido com as equações de segundo grau pelo processo soma e produto de suas raízes. Bem, vamos ao nosso quinto problema e último, né, desse nosso vídeo, com uma equação incompleta. Problemas, né, de equação de segundo grau com uma equação incompleta. Bom, vem o seguinte, um azulejista usou 2.000 azulejos quadrados e iguais para revestir 45 metros quadrados de uma parede. Então, ele usou 2.000 azulejos e quadrados e iguais para o revestimento de 45 metros quadrados de parede. Ele está interessado qual é a medida do lado de cada azulejo, ou seja, cada um dos azulejos nesse revestimento possui que medida em lado. Então, senhores, o azulejo em geral você trabalha com ele, principalmente em termos de lado, com a medida de centímetros. Então, nós vamos ter que fazer um transformezinho aqui, né?
temos 45 metros quadrados e vamos ter que transformá-lo para centímetros. Mas vamos aqui iniciar nossa solução seguinte. A medida do lado do quadrado desse azulejo é que é o nosso problema e vamos denominá-lo de x. A área de um azulejo quadrado, se o lado é x, senhores, a área de um quadrado é este lado ao quadrado, no nosso caso, x ao quadrado. Então, repetimos, a medida de cada lado de um azulejo, que trata-se de um azulejo e é quadrado, vamos denominá-lo de x, é a meta do problema. Ele, nesse enunciado, tratando de área de quadrado, se o lado do azulejo é x, a área desse azulejo é x ao quadrado. Bom, vamos então aqui a linguagem, traduzir a linguagem. 2.000 azulejos quadrados iguais para revestir 45 metros quadrados, que traduzido, digamos, para centímetros quadrados, ou transformado, metros quadrados a centímetros quadrados, de metro para decímetro quadrado você multiplica por 100, de decímetros quadrado para centímetro quadrado, outro 100. Em outras palavras, você deve de metros quadrados para centímetros quadrados, você multiplica essa dimensão por 1.000. Ok? Bom, aliás, por 10.000, desculpa. Então, vamos então ao problema. 2.000 azulejos quadrados, 2.000 azulejos e área quadrada, equivale a um serviço, eles compõem, revestem 45 metros, que é 450.000 centímetros quadrados, ok? O azulejista usou 2.000 azulejos quadrados iguais. Cada área de um azulejo é x ao quadrado. Estes 2.000 azulejos conseguem fazer o revestimento de 45 metros quadrados, que traduzidos para centímetros quadrados é o 450.000. Bem, senhores, temos aqui uma equação de segundo grau incompleta, né? Ou seja, o nosso b está valendo zero, está ausente o termo em coeficiente de primeiro grau, em variável de primeiro grau. Bom, trabalhamos com ele valendo zero. Então, uma das metas ou prática de fazer, podemos então isolar esse x ao quadrado. Uma das maneiras, nós verificamos que dá para a gente dividir, né? Vamos ter condições de dividir essa equação por 2.000. Então, se dividirmos 2.000x ao quadrado por 2.000, ficamos só com x ao quadrado. E se chegarmos a dos 450.000 dividido por 2.000, é o 200, fica 225. Senhores, nós temos agora uma equaçãozinha do segundo grau na condição bem prática de resolução. Você extrai a raiz quadrada de 225, que é o mais ou menos, né? A raiz quadrada de 225, que é a mais ou menos 15. Tudo bem, né? Encontramos o nosso x. Mas será que ele pode ser o mais e bem como menos 15? Não, né, senhores? Nós só trabalhamos com dimensões de área, principalmente, de comprimento, principalmente, positivo. Então, aqui, para efeito de nossa resposta, citamos que a medida do lado desse nosso quadrado, desse nosso azulejo, denominamos de x, vem ser de 15 centímetros. Bem, senhores, então aí um exemplo, né, de um probleminha que envolve equações de segundo grau incompleta, e bem como uma das maneiras de sua resolução. No mais, um abraço, bons estudos, um pouquinho aqui do nosso turismo, da nossa praia, de nossas praias e centro, nossa cidade de Cascavel, né, que trata-se de nada mais, nada menos, uma cidade litorânea, que fica a 57 quilômetros da capital do Ceará, que é Fortaleza. Bem, gente, bons estudos, valeu, até a próxima.